Meus amigos, bem-vindos mais uma vez à série de vídeos Descomplicando a Kabbalah. Vamos continuar falando da Parashá de Noé, e o tema do vídeo de hoje é o mérito do aviso. Esse vídeo é baseado em Zohar Bereshit 68a. Noé, ou Noah, ao contrário de Moisés, não tinha outra pessoa de cujo mérito ele pudesse depender. Não tinha outro tzadikim, não tinha outro sábio. Ele só dependia dele mesmo. O Rabino Yehudá disse que mesmo que Noah era um justo, ainda assim não valia apenas Deus proteger o mundo por causa dele. Só tinha ele de justo. Então, para Deus, não valia a pena salvar o mundo inteiro, proteger o mundo inteiro só por causa de Noah. Então, vem comigo e veja. Moisés não pediu nada como base em seu próprio mérito. Moshe, ele não pediu nada para ele, por seu próprio mérito. Pelo contrário, ele dependia do mérito dos patriarcas. Mas Noah, ao contrário de Moisés, não tinha outra pessoa de cujo mérito ele poderia confiar. O Rabino Yitzhak disse que, mesmo que fosse o caso, que ele era o justo da geração, quando Deus lhe disse, e eu vou estabelecer minha aliança contigo, ele deveria ter pedido também misericórdia para eles, para o resto do mundo. E ele, Noah, deveria ter sacrificado a oferta que ele sacrificou antes do dilúvio acontecer. A oferta que ele sacrificou foi depois que o dilúvio acabou. Quando ele saiu da arca, ele constrói um altar, já expliquei isso em outro vídeo, e aí faz um sacrifício a Deus. Ele deveria ter feito esse sacrifício antes do dilúvio começar, aí sim ele poderia ter salvado o mundo. Talvez isso tivesse acalmado o julgamento da raiva que pairava em todo o mundo, uma raiva divina. O Rabino Yehudá pergunta, que benefício teria esse sacrifício? O que seria de bom se ele tivesse sacrificado antes do dilúvio? Para os ímpios do mundo deliberadamente irritarem Deus, né? Já irritava e ia continuar irritando. Então, se ele tivesse oferecido um sacrifício no nome deles, que já faziam de tudo para irritar e irar a Deus, Noah certamente estava com medo de si mesmo, que ele não deveria estar enredado com o malvado na morte, ou seja, que ele não deveria estar envolvido com os malvados na morte. Ele tinha visto suas ações perversas, as ações perversas do povo, e como eles tinham irado Deus todos os dias o povo irritava e irava Deus. O Rabino Yitzhak disse, enquanto os ímpios aumentarem no mundo, quando uma pessoa justa é encontrada entre eles, ela é punida primeiro, como encontramos na história de Ezequiel. Ou seja, você tem um monte de ímpio, um monte de pessoas más, tem um justo no meio, esse justo é o que vai ser penalizado, ser punido primeiro, como está escrito. E do meu santuário você deveria começar. Está em Ezequiel 19:6. E aprendemos a ler isso não como um mikdash, do meu santuário, mas sim como mimekudashai. Isso mesmo, mimekudashai em hebraico, dos meus santos. Como Deus salvou Noah, que era justo entre os ímpios, Noah era o único justo entre os ímpios, foi por isso, né? Por que Deus salvou? Já que o ímpio, o justo, ele é punido primeiro quando ele está no meio dos ímpios. Então, por que Deus salvou Noah primeiro? Salvou primeiro? Não, salvou só ele, né? Ele e os filhos. Noah foi salvo para que ele pudesse trazer mais gerações ao mundo, pois ele era verdadeiramente um justo e apto para gerar filhos adequados. Ou seja, se acontece o que está previsto, que o justo é punido antes do ímpio, não teríamos mais justo no mundo. Nenhum outro justo iria gerar filhos e aí sim uma nova geração. Então foi por isso
que Noa foi poupado somente. Não só isso, mas Noa os advertiu todos os dias, ou seja, Noa advertia os ímpios todos os dias, mas eles não prestaram atenção, não queriam ouvir. Então Noa estava fazendo o papel dele. E o versículo diz: ainda se você avisar os ímpios, você entregou sua alma e é aplicado a ele. Ou seja, está em Ezequiel 3,19. Você vai lá e avisa os ímpios. Então você entregou sua alma e é aplicado a ele. Então entregou a alma a Deus. Então por isso que ele estava advertindo. Com isso aprendemos que quem quer que seja que avisa os ímpios, mesmo que os ímpios não lhe dê atenção, essa pessoa salva a si própria. Então, Noa salvou a si mesmo e, por tabela, seus filhos e sua mulher, porque ele avisava, ele alertava os ímpios todos os dias. Enquanto os ímpios são punidos de acordo com seus pecados. Então você se salva e os ímpios vão ser punidos de acordo com seus pecados. Por isso que o dilúvio acabou com todos eles. Até onde ele deve ir avisá-los? Até onde avisá-los? Avisar os ímpios. E ele respondeu, até que ele os atinja. Esta questão já foi explicada. Não há palavras mais difíceis de comunicar com sucesso do que repreender. Depois de tudo, quem o nomeou como seu guardião do irmão? Quem nomeou ele como guardião do próprio irmão? Mesmo o Rabino Tarfon disse há quase 2000 anos, o Rabino disse que poucos da sua geração estavam no nível da crítica. Então ninguém suportava crítica. E o que será de nós agora? Nós. As leis e os caminhos de fazer críticas são inúmeros e complexos. E podemos realmente olhar profundamente em nosso próprio coração ou nossa própria mente para discernir uma intenção pura. Porque aqui não há respostas, apenas perguntas. Aqui é difícil responder, a gente tem muita pergunta. Então esse aqui foi o vídeo, a aula sobre o mérito do aviso. Aí vem o ditado, quem avisa amigo é. Então sempre que você puder, você adverte alguém dentro das leis da Torá, nada absurdo. E adverta alguém que é realmente uma pessoa muito má. Então vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo. Fiquem com Deus.